Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Bom, o fenômeno É Assim Que Acaba já quebrou todos os recordes de vendas possíveis por aí, né? Mas hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. A gente vai muito além daquele dramalhão literário. Com a supervisão incrível da neuropsicanalista Márcia Moraes Ávila, nós vamos literalmente dissecar a mente da personagem principal, a Lily Bloom, usando as lentes da psicanálise de Freud e Winnicott. A ideia aqui é entender a fundo a estrutura clínica por trás das escolhas que esses personagens fazem, desvendando aquelas engrenagens invisíveis, sabe? Aquelas engrenagens inconscientes, do trauma, dos vínculos e da repetição. Certo, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje vai mapear essa mecânica do trauma em 6 passos bem diretos: trauma e repetição, ambivalência, ciclos familiares, função reparadora, culpa e, por fim, como quebrar essa repetição. É basicamente a decodificação do comportamento humano quando ele está sob extrema vulnerabilidade. Então, ponto número 1. Trauma e compulsão à repetição. Sabe aquela hesitação da Lily em deixar o Ryle logo depois das primeiras agressões? Isso costuma ser super mal compreendido. A sociedade julga muito rápido, mas a clínica prova que a história é muito mais embaixo. Olha, tem um conceito clínico que é a chave de tudo aqui: a tal da compulsão à repetição. É o seguinte, ninguém repete uma situação dolorosa porque simplesmente quer sofrer. Não tem nada a ver com isso. A repetição acontece porque aquilo que não foi bem processado ou elaborado lá atrás, no passado, acaba voltando, só que disfarçado de laços amorosos no presente. No caso da Lily, aquele vínculo super intenso que ela tem com o Ryle acaba funcionando como um gatilho. Ele reabre registros de memória de toda aquela violência que ela mesma assistiu dentro de casa quando era criança. E aqui entra o brilhantismo dessa lente dupla que a supervisora, a Márcia Moraes Ávila, traz pra gente. De um lado, a gente tem o Freud, que entende o trauma como uma espécie de curto-circuito, sabe? Um excesso de estímulo que a nossa mente simplesmente não dá conta de processar. Já o Winnicott puxa para outro lado. Ele mostra o trauma como uma falha do ambiente. Ou seja, quando o ambiente falha em te proteger, a pessoa é obrigada a criar defesas só para conseguir sobreviver. E a Lily? Bom, a Lily já era uma especialista em se adaptar a ambientes insuportáveis desde muito novinha. Era a estratégia de sobrevivência dela. E por que isso é absolutamente crucial? Porque isso muda completamente a forma como os profissionais da saúde mental atuam. Se a gente pensar no tratamento de mulheres em relacionamentos violentos, a pergunta que o terapeuta faz nunca, jamais deve ser: nossa, mas por que ela ficou? Na verdade, a investigação tem que ser: como esse trauma se instalou aí dentro? Que tipo de vínculo essa pessoa aprendeu a achar que é normal? O foco é dar tempo para a pessoa reconhecer o que está rolando, sem nenhum pingo de julgamento ou moralismo, porque isso, no fim das contas, só faria a culpa da vítima aumentar. O que nos leva direto para o ponto 2, o aprisionamento da ambivalência. Essa é aquela fase do conflito interno agonizante, quando a pessoa que te oferece amor é exatamente a mesma que está te causando uma dor absurda. A gente chama isso de ambivalência afetiva. E é muito importante validar isso. Sentir medo, sentir decepção, raiva e, ao mesmo tempo, sentir amor, carinho e admiração por quem tá te machucando, como ela sente pelo Ryle, é um conflito psíquico 100% real. Não é fraqueza de caráter, não é falha moral, é só a mente humana lidando com uma confusão imensa, tentando processar instintos que são totalmente opostos, mas que estão operando ali, ao mesmo tempo. E é incrível ver como o nosso ego tenta se proteger dessa angústia, porque é uma dor que não dá para suportar. Trazendo a visão do Winnicott de novo, quando juntar esses sentimentos opostos vira uma ameaça para a sanidade da pessoa, a mente simplesmente cria uma divisão. É a chamada clivagem. É por isso que a Lily tenta a todo custo preservar a imagem daquele Ryle bom. Ela tenta racionalizar a violência, dizendo para si mesma: ah, foi só um empurrão acidental que me queimou. Ela trata aquilo como incidentes isolados, sabe? Como se aquela atitude violenta não fizesse parte do homem por quem ela se apaixonou. É um esforço exaustivo da mente para tentar negar a realidade. Tem uma frase fantástica do guia clínico que ilustra isso perfeitamente. O paciente pode amar quem o machuca e odiar quem deseja salvar. A função analítica é sustentar o paradoxo até que o sujeito consiga integrar afetos contraditórios. Ou seja, o papel de um bom terapeuta não é apressar uma resposta arrumadinha. O terapeuta tem que acolher e segurar a barra dessa contradição toda, até a pessoa ter forças para juntar as peças sozinha. E assim, a gente chega ao ponto 3, a transmissão intergeracional da violência. Porque a gente sabe, a violência doméstica não brota do nada. Muitas vezes, ela é uma herança pesadíssima, passada de geração em geração.
Se a gente colocar isso numa linha do tempo, fica muito claro como essa herança funciona. Tudo começa lá na infância. A criança vê o pai sendo violento, vê a mãe calada, e isso cria uma base toda torta de como os relacionamentos funcionam. O amor e o medo viram uma coisa só. Aí corta para a vida adulta. O que acontece? A pessoa cai naquela compulsão à repetição que a gente falou no começo. Ela tolera o abuso inicial exatamente por causa dessa confusão afetiva que já estava instalada lá atrás. O trauma, gente, ele não é passado adiante só com palavras. Ele é repassado através de silêncios, de medos e de exemplos ruins. Na história, é só quando a Lily se depara com a maternidade que a encontra o gatilho, a força definitiva para dizer não. Eu não vou passar esse roteiro trágico para minha filha. Levando isso para a clínica, o desafio é gigantesco. Por quê? Porque pessoas com esse histórico não costumam avaliar um relacionamento pela métrica normal de "isso me faz bem". Não, a métrica delas é outra. A pergunta que elas fazem lá no fundo é: isso é suportável comparado com tudo de ruim que eu já vivi? É muito triste. Então, o papel ético do terapeuta é justamente desmontar essa normalização do sofrimento. É fazer a pessoa desaprender aquela quantidade absurda de dor que ela foi treinada a suportar desde criança. Ponto 4. A função reparadora. Vamos falar do Atlas e mudar um pouquinho o foco para um respiro de contraste bem importante nessa narrativa. Trazendo de novo os termos do Winnicott, o Atlas não está ali na história só para seu interesse amoroso bonzinho, não. Ele encarna perfeitamente o que a psicanálise chama de função reparadora. Ele é literalmente a representação de um ambiente seguro e confiável. Tudo bem que existe ali uma idealização, alimentada por aqueles diários antigos, mas o fato é, o Atlas oferece uma proteção que é concreta, sem ser invasiva, sem querer controlar a vida da Lily. Ele ajuda a fortalecer a mente dela, mostrando na prática que o cuidado não precisa de jeito nenhum vir acompanhado de medo ou ameaça. Parte 5. Culpa, vergonha e desorganização. Aqui a gente precisa falar sobre o estrago emocional pesado do abuso e como a percepção da realidade fica toda estilhaçada. Presta atenção nisso aqui, porque o ponto crucial agora é desatar um nó muito perigoso. As vítimas quase sempre carregam o peso do que chamamos de culpa neurótica. É aquela coisa de se culpar por ter continuado na relação ou ficar tentando proteger a imagem do agressor para os outros. O trabalho essencial da terapia aí é devolver o peso para quem realmente merece, a responsabilidade objetiva. A gente tem que deixar muito claro que ter amado alguém ou ter tentado dar uma chance para a relação não transforma a vítima na causa da agressão. A culpa pelo ato violento é e sempre vai ser 100% de quem agride. E logo após o trauma, a mente entra num caos tão grande que a pessoa mal consegue organizar o próprio pensamento. Então, o primeiro passo no consultório não é dar uma de Freud e fazer interpretações super complexas. O objetivo inicial é o que a gente chama de organização do campo. É basicamente ajudar a pessoa a botar as ideias ali no lugar. É ajudar a montar a linha do tempo, o que aconteceu, em que ordem e como o corpo reagiu a isso. Dar nome à violência, falar em voz alta o que aconteceu, costuma ser assustador, mas é o primeiro passo indispensável para voltar a organizar a realidade. E, finalmente, chegamos ao ponto 6, a interrupção da repetição, o clímax dessa jornada toda, que é aquela decisão formidável e empoderadora de quebrar o ciclo. Na psicanálise, a gente chama isso de elaboração. Elaborar, veja bem, não é apagar o passado num passe de mágica. É conseguir olhar para o que aconteceu sem precisar repetir a história. É resgatar a capacidade de agir por conta própria, sem ficar refém dos antigos mecanismos de trauma. A decisão da Lily de pedir o divórcio marca exatamente isso. Ela sai de um ciclo repetitivo e assume uma postura ativa de proteção. Ela finalmente consegue colocar o limite. Bom, isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Pensa bem, se a gente entende através dessa lente incrível de Freud e Winnicott que continuar um relacionamento abusivo muitas vezes não é uma escolha burra, mas sim uma estratégia de sobrevivência inconsciente, ligada a uma falta de amparo profundo, como isso muda o nosso jeito de apoiar os sobreviventes ao nosso redor? Entender isso tem o poder de suspender os nossos julgamentos fáceis e criar redes de apoio reais e cheias de empatia nas nossas comunidades. Fica aí essa reflexão para a gente digerir. Muito obrigado por acompanharem essa exploração até aqui e até a próxima.